Então quer dizer que o Mbappé ganhou um Vale Night na Suécia, enquanto a seleção francesa disputa a data FIFA, os 2 jogos da Nations League. Ele que não foi chamado por ter sofrido uma lesão no Real Madrid, mas entrou em campo depois de não ter sido chamado pelo Deschamps. Rapaz, a coisa está fervendo no noticiário francês. O que eu penso sobre isso, vou dizer no vídeo de hoje. Mas antes eu quero o seu like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 250 mil inscritos por aqui. QR Code da AG na tela, já que nós estamos falando de data FIFA, muita bola rolando pela Nations League, eliminatórias sul-americanas, o Brasil joga na terça-feira, já dá uma conferida nos cenários aí, beleza? A seleção peruana ganhou do Uruguai ontem, já vai mais motivada. O Peru irá para cima do Brasil na terça-feira, evidentemente. Então aproveita, aponta a câmera para o QR Code que está aí, tem o meu link. Jogue sempre com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos de idade, ok? Então vamos lá. Que loucura, hein? O Mbappé, vamos tentar explicar toda a cronologia de uma maneira resumida. O Mbappé sai no finalzinho do jogo contra o Alavés com um problema na coxa esquerda, no adutor da coxa esquerda. E aí as primeiras informações que surgem dessa lesão são muito preocupantes lá na Espanha. Ih, caramba, pode ser que ele fique 3 semanas fora. Pode ser que ele nem jogue o clássico contra o Real Madrid no dia 26 de outubro. Talvez ele perca El Clássico. Caramba, a lesão parece ser um pouco mais séria e tal. O Deschamps vai e convoca a seleção sabendo disso e fala, olha só, o Mbappé não vem. Decisão é minha, com os elementos que eu tenho, com as informações que eu tenho, não dá para colocar o Mbappé na lista. O Mbappé está fora. Só que aí, cara, o Mbappé joga. O Mbappé joga contra o Lille, o Mbappé joga contra o Villarreal e a decisão já estava tomada. E isso já começou a gerar uma grande repercussão na França. Poxa, olha aí, ó, o cara preferiu o Real Madrid do que a seleção. O cara deu banana para a seleção, quer dizer, para a seleção ele não pode jogar. Para a seleção ele não pode ficar disponível. Vamos imaginar que para as 2 pernas fosse difícil contra Israel, tá bom, ele não pode ficar disponível para o primeiro jogo, mas ele poderia, por exemplo, ficar disponível para o jogo mais forte contra a Bélgica, na segunda perna da data FIFA. Não pode, mas jogar contra o Villarreal no dia 5, ele pode, quase 10 dias antes do jogo contra a Bélgica. Então, isso lá a imprensa caiu matando. O Evra, por exemplo, chegou a falar, olha, o Evra, ex-lateral do Manchester United, hoje comentarista na França, falou, ó, para dar a capitania para esse cara aí, para esse cara que tá dando de ombro para a seleção, é melhor dar para o Griezmann. Tornar o Mbappé capitão da seleção talvez tenha sido um erro. Uma palavra muito forte do Evra. E outros comentaristas falaram, olha aí, que absurdo. Olha, ele é jovem demais para ter as responsabilidades que tem. Deram a chave do PSG para ele, deram a chave da seleção francesa para ele. Olha o que aconteceu. Olha aí, isso não é postura de capitão, isso comunica muito mal. Pau quebrando, pancada. Mas aí a vida seguiu. A França já ganhou de Israel, já goleou, vai pegar a Bélgica e beleza. Aí o que acontece? Nesse período da data FIFA, enquanto a seleção francesa está reunida, o Real Madrid deu 2 dias de folga para o seu elenco. Seus jogadores ganharam 2 dias off, livres. O que faz o Mbappé? Vai para a Suécia e aproveita esse Vale Night de 2 noites. Ele vai se encontrar com o Mukiele, ex-companheiro dele de Paris Saint-Germain, que hoje joga no Bayer Leverkusen. E aí a imprensa sueca, sabendo da presença do Mbappé em Estocolmo, começa a seguir o cara. E aí ele foi visto numa boate famosa da capital sueca e foi visto também num restaurante, saindo de um micro-ônibus preto e tal. Inclusive, segundo um jornal sueco, nessa boate, enquanto ele e o Mukiele estavam lá, o uso de celulares teria sido proibido. Sabe-se lá o que aconteceu nesta night, que nem celular podia. Só para dar o crédito correto, Expressen foi o jornal sueco que informou isso. Não estou tirando da minha cabeça não, tá? Saiu na imprensa sueca. Olha só, podia nem entrar com o celular enquanto o Mbappé e o Mukiele estavam dentro da boate. Aí começa um outro debate. Caramba, mas o cara está se recuperando de lesão. E mesmo que esteja recuperado, tá aí, ó, a seleção tá lá, concentrada, treinando, viajando, e o cara tá curtindo uma boate. Tem muito debate aí, tá? Esse debate
É claro que ele entra no aspecto clínico, no aspecto médico, mas ele é muito mais ético. Eu acho que esse debate ele é muito mais de postura. Porque, vamos lá, se o Mbappé jogou contra o Lille, jogou contra o Villarreal depois da convocação do Deschamps, tá claro que o Mbappé tem condições de jogo. Tá claro que o Mbappé teria condições de jogar na data FIFA, né? Pode ser uma decisão de, olha só, ele jogou, mas ele ainda não está 100%. Esses jogos da data FIFA de outubro, eles não são vitais para a seleção francesa, por mais que a França esteja numa briga para tomar a liderança da Itália no grupo da Nations. Mas assim, não é a Euro, não é o jogo para classificar para a Copa do Mundo, assim. Vamos combinar aqui que dá para segurar um pouco a onda, né? E ele, na próxima data FIFA, tem mais uma ainda esse ano, em novembro, ele volta em melhores condições. Pô, o Real Madrid vai voltar da data FIFA numa semana muito pesada. É confronto contra o Dortmund, reeditando a última final da Champions, e o clássico contra o Real Madrid. Não são jogos fáceis. Ter o Mbappé inteiro para esses dois jogos, para o clube que paga o salário, chegar num acordo com a seleção francesa, assim, eu acho muito de boa, tá? Eu acho bem ok. Mas quando o Mbappé fica fora da seleção e é visto curtindo essa folga enquanto a seleção está reunida, ele tinha condições claramente de estar a serviço da seleção. Isso gera no francês, aí você se coloca no lugar. Eu fiquei pensando um negócio antes de gravar o vídeo. Imagina se isso é com o Neymar. Que a galera aqui quer arrancar o fígado do Neymar por qualquer coisa que ele faça. E muitas vezes o Neymar dá motivo para tomar crítica, muitas vezes a galera vai num hate exagerado ali. Se é o Neymar, irmão, pensa, se coloca no lugar do francês, uma data FIFA pelo Brasil, em que ele não é convocado porque teve uma lesão recente. Aí no dia seguinte da convocação ele joga pelo clube. E enquanto a seleção está lá reunida na eliminatória, viajando para altitude, voltando, indo para Santiago, voltando, aquela logística nossa terrível, o Neymar está numa night, com o celular proibido de entrar. Irmão, isso estava em capa de tudo que era portal, estava todo mundo desesperado, o Neymar vagabundo, o Neymar não tem compromisso, o Neymar não quer nada com a seleção brasileira, olha aí, esse é o menino que vocês ficam passando pano, defendendo. É óbvio que os franceses vão ter o mesmo sentimento. Vão falar, porra, irmão, porque vamos lá, 2 dias de folga, amigo, folga, na folga o cara tem direito a curtir a vida social. Não vou pagar discurso moralista aqui, pô, olha aí, que absurdo, um jogador profissional que não pode frequentar uma boate, pode. Um jogador profissional que não pode tomar uma zinha de vez em quando, pode, isso não pode ser um hábito diário. Até porque isso já está comprovado que tem impactos na musculatura, numa série de questões. O uso excessivo de álcool, por exemplo, a privação de sono, o cara ficar noites e noites em noitadas, o cara chega para treinar no dia seguinte, ele não recuperou o corpo, ele não está nas mesmas condições. Gente, isso aí é o beabá. Não preciso falar de algo tão básico, tão elementar. Não? Mas assim, o cara curtindo isso na folga dele, de maneira eventual, de maneira responsável, cara, qual o problema? É a folga do cidadão. Inclusive, eu acho que, assim, não só o cara pode fazer isso, como ele deve fazer. Deve. Jorge, coitadinho do jogador de futebol que ganha milhões, lá vem você. Cara, ele é um ser humano como qualquer um. É uma pressão desgraçada que o jogador de futebol vive, uma cobrança desgraçada, um nível de exigência do corpo, além da exigência mental, enorme. Tudo bem, ele é muito bem pago para isso. Mas, assim, ele também não é máquina. Se ele não tiver uns momentos, assim, para dar uma desligada na chavinha e curtir um pouco das outras coisas da vida, não só carreira, não só resultado, não só meta, não só contrato, não só... O cara vai pirar, não tem como. Então não tem problema nenhum de ver o cara numa folga, o cara do meu time ou da minha seleção numa folga. Cara, de boa, de boa. Agora, para uma liderança, aí vem a célebre frase, grandes poderes, grandes responsabilidades. Para uma liderança como o Mbappé, para alguém que representa tudo que o Mbappé comunica, a imagem é importante. O passo que você dá precisa ser muito bem calculado. Aquilo que você comunica com os teus gestos e tuas ações precisa sempre ser levado em consideração. Não tem jeito. Se você está no meio de uma data FIFA, onde você, por lesão, eu estou colocando aspas porque ele jogou depois da convocação, ele estava apto. Você, por lesão, fica fora da data FIFA, enquanto a tua seleção está reunida, você, capitão, que poderia estar lá, você está curtindo uma folga numa boate, isso comunica mal, não tem jeito. Aí não é uma questão do julgamento, sabe, assim, na tua opinião sobre curtir a folga ou não. Eu já dei minha opinião aqui, mas convenhamos que
diante do contexto, a gente precisa sempre analisar o fato em si e a contextualização desse fato. Em que momento ele ocorre, em que circunstâncias ele ocorre. Aí a gente pode ter uma opinião muito mais segura, muito mais sólida. Então a gente olha para o contexto, assim, pensando na seleção da França, pensando no Real Madrid, de boa, ele ganhou 2 folgas, o Real Madrid só joga no outro fim de semana, né? Porque tá na data FIFA aí, nós estamos no sábado, o Real Madrid só joga sábado que vem. Daqui a uma semana. Tá show, pegou 2 folguinhas, foi curtir e tal, voltou, beleza. No contexto da seleção, na relação com o povo francês, complicada. O povo francês já viu como foi a saída dele do Paris Saint-Germain. O povo francês já viu episódios anteriores, por exemplo, a história do patrocinador lá, do fornecedor de uniforme, a confusão que foi lá com o Mbappé. Outras confusões nas quais ele se meteu e que vão desgastando essa relação de confiança. Então hoje, o francês ele sabe, porra, o Mbappé é o nosso brabo, né? Nosso cara com potencial para ser melhor do mundo, para carregar essa seleção, para ser campeão do mundo de novo em 2026. O cara meteu um hat-trick na última Copa do Mundo, o cara é brabo. Mas assim, o comportamento é porque... Por que muito torcedor fica cismado com isso? Porque o jogador ele vai esticando a corda. Ele vai esticando, e a corda está pendendo para o lado dele, está arrebentando para o outro lado. E isso vai deixando o cara muito poderoso para tomar... Assim, se o Mbappé faz isso sem grandes preocupações do que vai acontecer em termos de repercussão na França, isso dá uma sensação de que o Mbappé pode fazer demonstrações ainda mais discutíveis de comprometimento ou falta dele com a seleção francesa. Então é isso que pega no orgulho do torcedor. Você fala, porra, se o cara tá assim, né, uma data FIFA indo pra boate, não tá nem aí, se ele fez isso agora, ele vai fazer de novo, ele pode fazer algo pior, e aí pronto. E aí a relação vai azedando. Então, o caldo entorna. Não é que o Mbappé, eu duvido. E eu acho que isso também deixou o Mbappé muito seguro para fazer o que faz. Eu duvido que o Deschamps vai chegar na próxima convocação e falar, olha só, diante do que o Mbappé fez em outubro, não conto mais com ele na seleção brasileira, daqui em diante nós não vamos convocar. Isso não existe, isso é loucura. Mas essa segurança não pode dar ao Mbappé a liberdade de tomar qualquer atitude sem medir consequência. Dane-se o que os caras vão falar. Não tem jeito. Pô, Jorge, então você está pregando que ele não curta as folgas dele? Não estou pregando. Só que o momento em que ele fez isso foi o momento em que ele ficou fora de uma convocação por lesão e ele entrou em campo pelo Real Madrid depois da convocação. E mais, geralmente, quando você se recupera de uma lesão, repouso é recomendado, né? Uma coisa é, o Mbappé está inteiro. O Real Madrid deu lá 2 dias de folga, ele não pulou nenhum compromisso com o Real Madrid, não pulou nenhum compromisso com a seleção francesa, tá bem, curtiu a folguinha dele, a boate dele, tomou uns negocinhos, beijou na boca, voltou. Show, cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, diante do contexto, o Mbappé traz para ele holofotes que não são legais. Não são. Pô, Jorge, mas sacanagem, né? O cara não pode curtir nenhuma boate sem ser perseguido por jornalistas. Amigo, é o ônus de ser figura pública. Você não sai sem que alguém esteja te observando, né? O cara que é público, o cara não pode ir nem no mercado com a camisa rasgada, com a camiseta furada. Não pode, porque alguém vai estar lá, vai estar vendo, vai tirar uma foto, vai comentar, vai virar post em rede social. É o ônus. Não tem jeito. Figuras públicas são observadas, são medidas, são comparadas, são comentadas, são analisadas o tempo inteiro. E o que fez o Mbappé está longe, para mim, de ser, nossa, olha aí, que falta de compromisso com o corpo, que absurdo, o cara tinha que ficar em casa orando e jejuando durante a folga. Não estou dizendo isso, mas do jeito que a coisa aconteceu, né, com a coincidência de datas com a seleção francesa, com o contexto, aí eu acho que realmente o francês tem motivo para olhar e falar, puta sacanagem, hein? A seleção jogando e o cara aí. É a vida como ela é, gente. O que você pensa disso? Like no vídeo se você ficou até o final, deixa aí a sua opinião nos comentários. Um excelente fim de semana para todo mundo. Estou em viagem, como você percebeu, o cenário está diferente. Espero que a qualidade do áudio tenha sido a melhor possível. Trouxe aqui todo o equipamento, pelo menos de microfone, de áudio para você. Bom sábado, juízo e tchau!